poder do pensamento positivo, como você utilizar os pensamentos a seu favor pode te ajudar a ter uma vida mais plena e mais harmoniosa. Fique aqui comigo e vamos juntos embarcar nessa reflexão. Na filosofia do yoga existe um conceito que se chama Pratipaksha Bhavana, que de uma forma mais superficial significa trocar um pensamento negativo por um pensamento positivo. Isso pode parecer simples, mas é algo extremamente poderoso. Não apenas nós trabalharmos o pensamento positivo como uma forma de negar a realidade e fingir que o que é difícil, o que está acontecendo, não está acontecendo. Não. O caminho que o yoga nos apresenta, a meditação como uma das principais ferramentas, é enxergar a realidade como ela se apresenta, nos aproximarmos do caminho da consciência, enxergarmos com discernimento a vida como ela é, não a vida como nós gostaríamos que ela fosse, negando as dificuldades, os obstáculos e a realidade. Então essa prática poderosa, ela consiste em simplesmente uma forma de nós lidarmos com os pensamentos repetitivos que vêm do nosso histórico, do nosso passado, que não necessariamente estão conectados com a realidade. Isso é, muitas vezes acontece uma situação difícil, uma situação dolorosa, mas os pensamentos que nós temos a respeito dessa situação tornam a situação com muito mais difícil, torna o sofrimento muito maior. Então a forma como nós lidamos com os nossos pensamentos, que tendem a levar nossa atenção para o passado, tendem a levar nossa atenção para o futuro e tendem a repetir padrões que muitas vezes vêm da nossa cultura familiar, vêm da minha infância, vêm da minha adolescência, dos traumas que eu tive, das relações que eu cultivei ao longo da vida, e muitas vezes eu não estou enxergando a realidade como ela realmente é. Estou repetindo um padrão de ação, de reatividade perante tudo que já aconteceu na minha vida. Então eu enxergo aquela realidade, aquela situação, digamos assim, com esses filtros do meu passado. E a minha ação, muitas vezes, ou a minha reação, vai ser condizente com o meu passado. É como se eu tivesse bloqueado para vivenciar a vida como ela realmente se apresenta. E os pensamentos têm esse papel. Muitas vezes eles vão fazer com que nós enxerguemos a realidade de uma determinada forma. E se eu tenho, ou já tive, esse hábito de pensamentos que diminuem uma situação, ou pensamentos que tendem sempre a ver o lado mais difícil, pensamentos que tendem sempre a reclamar de tudo que é apresentado. Uma imagem que eu gosto muito, uma ilustração de uma parede linda, maravilhosa, com uma ilustração muito bonita nos azulejos. E às vezes a pessoa vê pela primeira vez e ela não vê a beleza da orquestração dos azulejos, do desenho que está ali ilustrado. Ela vê às vezes um azulejinho que está faltando lá no canto inferior direito. E o primeiro comentário que ela faz é sobre a falta do azulejo. Por que está faltando um azulejo? Nossa, se tivesse aquele azulejo ia ser tão bonito. Mas ela não consegue compreender a beleza do todo. E que muitas vezes a imperfeição faz parte do perfeito. O perfeito idealizado fica só no mundo das ideias. Na realidade, muitas vezes, há a imperfeição, há a dificuldade. Porém, o pensamento da falta impede que ela enxergue o quadro maior, que ela enxergue a beleza daquela ilustração, daquela obra. E muitas vezes na vida nós não conseguimos enxergar a beleza da vida, a realidade das situações, por causa de um pensamento, de um padrão. Então, esse caminho que é apresentado dentro do aprofundamento da filosofia do yoga é exatamente quando você perceber que vem esse pensamento negativo da falta, da reclamação, e você vê que é um padrão que acompanha a sua vida há muito tempo, leve para o caminho oposto. Traga um pensamento positivo, traga um pensamento que vai para o caminho contrário. E dessa forma você, não mais inconscientemente, sendo vítima desses padrões mentais, mas conscientemente escolhe treinar a sua mente para enxergar outras possibilidades. Se você começa a fazer isso sempre que vem esses caminhos, esses pensamentos negativos, esses pensamentos de falta, de distorção da realidade, você começa a realizar um treinamento mental. Dessa forma, nas próximas vezes, treinando todos os dias, que você encontrar uma situação que a sua tendência é ser reclamar, ver o negativo, ver a dificuldade, talvez você possa enxergar possibilidades, positividade, a realidade que antes você não enxergaria.
não como um efeito mágico, mas por um treinamento mental de simplesmente treinar o pensamento positivo. Mais uma vez, sem negar a realidade, mas entendendo os padrões que a nossa mente nos apresenta e treinando a mente para enxergar mais possibilidades. Toda moeda tem duas caras. Toda situação apresenta várias e inúmeras interpretações e possibilidades. Mas, se a minha mente ela foi moldada no passado para enxergar de uma determinada forma, é muito difícil que eu enxergue a beleza, a realidade e outros caminhos. Por isso, o treinamento de treinar o pensamento positivo, sempre quando você reconhecer esse negativo. E dando nomes, negativo pode ser a falta, a reclamação, a dificuldade, o caos. Só enxergar isso a partir desses pensamentos. É muito comum, se a gente está vivendo uma situação difícil, só enxergar essas dificuldades. Então, treine nas situações do dia a dia, enxergar também o belo, o positivo, a facilidade, a realidade, o simples estar vivo. A gratidão é uma boa forma de treinar esse reconhecimento das coisas que a gente já tem, que preenchem a nossa vida e pelos quais a gente realmente consegue expressar gratidão. Só que a gratidão às vezes é um caminho lá na frente, que é muito difícil da gente alcançar quando a gente está passando por um momento difícil. Por isso, treine simplesmente levar a mente para o caminho do positivo, pensamentos positivos, quando você perceber esses padrões repetitivos. Se você treinar nas situações normais do dia a dia, digamos assim, quando você tiver uma situação difícil, vai ser mais fácil você conseguir ter a sua mente como uma aliada para enxergar as possibilidades e agir de uma forma mais equilibrada. Fez sentido para você? Não deixe de curtir o vídeo e escrever nos comentários se você já passou por uma situação assim, se você reconhece padrões na sua mente. Forte abraço!